Maravilhosa, mais um vídeo de utilidade pública. Inclusive, se você tem alguma dificuldade com o teu negócio, o que você vai fazer? Manda uma mensagem embaixo deste vídeo que terei o enorme prazer de gravar para você, caso a tua dúvida ainda não esteja em nenhum conteúdo. Mas enfim, olha o que a Catiúcia mandou. Me dá uma dica. Começando agora, e o que eu achava melhor? Se era melhor ela embutir o valor da taxa da maquininha dentro do preço do produto, ou se era melhor ela informar para o cliente que teria taxas caso o cliente quisesse pagar com cartão de crédito. Se você estivesse no lugar dela, o que você faria? Pausa esse vídeo, pensa e depois continue e veja se você concorda comigo. Mas vamos lá. O que manda a lei? Aliás, uma coisa que eu já vou te falar. Toda vez que você tiver alguma dificuldade em termos do que eu posso ou não fazer com o meu consumidor, quem que te ajuda? O Código do Direito do Consumidor. Exatamente isso, é a nossa lei, é a lei que rege a troca, a venda, a compra e venda, você sendo um fornecedor, vendendo para um consumidor. E o que diz o Código de Defesa do Consumidor, segundo a Lei 13.455 de 2017, permite que o estabelecimento cobre do consumidor as taxas de cartão de crédito que vierem a ter, ou à vista, ou parcelado, enfim. O que o lojista, o proprietário de uma loja, proprietária de uma loja, ela precisa fazer e saber é que precisa informar isto para o cliente no momento em que estiver fazendo a cobrança. E não embutir a taxa, cobrar o valor maior e a hora que o consumidor foi ver, o preço praticado foi um valor menor do que aquele que tinha sido informado. Então ele precisa ter noção de que sim, está pagando a taxa do cartão de crédito à parte. Mas eu vou fazer um parênteses aqui com você. Recentemente eu fui viajar para a Argentina e o que acontece? Lá no estabelecimento que eu ia comprar, era um tanto quanto confuso, pelo menos para mim, que eu tinha que pagar o preço do produto, depois incidir imposto, depois tinha a transação, depois tinha a troca da moeda, enfim, foi se fazendo um tanto de contas e contas e contas, e quando a gente está na situação de consumidor, você não quer fazer conta, não é? Você quer saber qual é o valor do produto, aquele é o preço final e aquilo que eu vou pagar pela mercadoria. Quando a gente lida com mercadorias que tem um valor menor para o cliente desembolsar, não justifica você falar para ele que além do preço tem a taxa do cartão. Para e pensa comigo. Você vai numa loja, você vai comprar um produto, aí você quer parcelar em 3 vezes. Aí a vendedora fala assim para você, parcelado em 3 vezes vai ter um acréscimo de tanto por quanto. Não, esse valor ele já está onde? Embutido no cálculo do preço do produto. Por isso que algumas lojas praticam o inverso, quando a pessoa paga à vista, tem condições de dar o desconto referente à taxa de cartão. E uma outra coisa que eu vejo, quando a gente começa a criar muita informação para o consumidor não gosta de pensar. Assim como eu fui lá na Argentina e eu tinha que pensar muito, eu não sabia quanto que eu ia pagar no final, eu resolvi não fazer a compra, assim também é a tua consumidora. Então, o mais sensato e o que normalmente é praticado é você pegar a taxa de cartão de crédito, você fazer o cálculo deste produto, inclusive tem um vídeo aqui que eu falo como calcular o preço através do markup, como faz esse cálculo e embute a taxa do cartão dentro do preço da tua mercadoria. Ponto. Mas o cliente vai pagar à vista. O que você pode fazer? Olha, se você pagar à vista, eu consigo te dar 3% de desconto. Também não precisa falar, se você pagar à vista, eu tiro a taxa do cartão. Não. Dê o desconto para o cliente como que se fosse um agrado, como que você quisesse manter um relacionamento para o teu cliente. Independente da onde vem o percentual, fala que você está dando desconto no valor. É exatamente isso que você está fazendo. Você está dando um desconto pelo fato dele estar pagando à vista. Então, Catiúcia, o que você precisa fazer? Eu, no seu lugar, eu faria o cálculo do preço do meu produto. Dentro disso, eu já coloco quais são as taxas do cartão. Normalmente, as lojas praticam, de região para região, há uma variação, mas normalmente 3 vezes sem juros. É essa taxa, você coloca dentro do teu preço
E assim segue. Tendo uma possibilidade de um cliente pagando no à vista, aí você consegue dar isso como desconto, que não vai estar impactando na taxa que você já paga nos demais. Com o tempo e no decorrer do teu negócio, pelo que eu vi você está começando, o que vai acontecer? Você já tem um parâmetro, ou melhor, você acompanha os padrões. Que são padrões? Os meus clientes não compram se não pagarem 3 vezes sem juros. O que você faz? Mantém o preço. Os meus clientes, eles preferem pagar no Pix. O que você faz? Já tem condições dessa gordura você ajustar ou não o preço. Melhor, você já dar isso como desconto para o teu cliente. Agora, falar para o cliente que é 50, depois ele quer pagar numa vez, vai ser 52, depois ele quer pagar em 3 vezes, vai ser 58, isso fica muito confuso pra gente. As lojas não praticam dessa forma, tem que ser algo claro. Inclusive, pela lei do consumidor, o consumidor ele tem o direito de ter o preço visível e saber exatamente o quanto ele vai pagar pela mercadoria. Tá lá no Código de Defesa do Consumidor. E isso você precisa deixar claro. Quanto maior for a transparência do teu negócio com relação à finalização da venda, melhor é a finalização da venda propriamente dita. Por quê? Porque aí o cliente não fica com dúvida. Além disso, o que você pode colocar também? Qual é a tua política de troca? Quanto tempo que tem direito à troca, com etiqueta na peça e tudo mais. Porque quanto mais claro, mais... E claro, é claro mesmo, porque a gente escreve, a gente tem que saber e entender o que a gente está escrevendo. Então, quanto mais clara for a tua política comercial, que isso faz parte da política comercial, comida não, né? Mas a política comercial, melhor vai ser a experiência do teu cliente. Existem prós e contras de uma ou outra modalidade, mas... Como eu já falei anteriormente, o varejo e o varejo da confecção infantil ou qualquer outro varejo, que eu sei que tem as empreendedoras que me acompanham de papelaria, de mecânica, até de pintura automotiva, o que pratica? Cobrar a taxa da maquininha à parte. Óbvio que depende do valor do produto. Recentemente também fui fazer um serviço no meu carro e era um valor acima de R$1.000. E aí... O prestador de serviço, perguntei se podia fazer o parcelamento e o que ele me falou? Posso, mas é cobrada a taxa do parcelamento pela maquininha do cartão. Aí eu tinha o poder de escolha, se eu pagava parcelado e com alguma taxa ou se eu pagava à vista ou uma vez só, que era o valor que ele tinha me passado. Se você tem alguma dúvida de onde colocar o percentual da taxa do cartão de crédito, deixa aqui nos comentários. Aí eu gravo um vídeo falando a respeito de precificação.